Nessa primeira metade, antes da Segunda Guerra, você tem como artista de destaque no mercado de produção de mangá o Kitazawa. Isso também traz outras contribuições interessantes para a gente compreender todo esse cenário do mangá. O mangá ele é um tipo de produção de quadrinhos híbrida, por excelência. Então, ele, desde o seu surgimento, ele já incorporou elementos dos cómics estadunidenses. Esse processo de produção ele vai ocorrer na era Meiji, principalmente nesse período de ocidentalização do Japão. Então o Japão começa a consumir uma série de produtos do Ocidente para poder mostrar que é desenvolvido, né, que tem uma nova abertura política, uma nova abertura social. E ele começa a publicar jornais à moda europeia, né, traz artistas profissionais desse campo midiático, tanto dos Estados Unidos, da Inglaterra, né, da Europa, para trabalhar no Japão. E nesse processo de publicação, principalmente dos jornais, eles começam a fazer os folhetins, começam a fazer os encartes de jornal à moda dos Estados Unidos e da Europa. E nesse processo, os desenhos também começam a ser feitos imitando ou plagiando, de certa forma, aquilo que era produzido na Europa. Então, você vai ter artistas que vão estar fazendo versões nacionalizadas de grandes sucessos, né? E também você começa a ter um novo papel do desenhista. O desenhista ele passa a ser um tipo de desenhista-repórter. Eles saíam pelas cidades vendo o que estava acontecendo e pegavam esses causos e transformavam em desenhos e ilustrações para serem publicados no jornal na forma de encartes. Então é assim que vai se popularizar o mangá. E ele vai passar a ser conhecido como uma forma de entretenimento acessível ao público. Então as pessoas gostavam de ler esse material porque ele não só fazia referência ao cotidiano da população, mas também incorporava aqueles elementos cômicos que estavam vindo dos materiais de publicação que circulavam na Europa. É o caso, por exemplo, o próprio Kitazawa vai publicar uma revista chamada Tokyo Punk. Uma homenagem, na verdade uma cópia, né, de uma revista inglesa, cujo editor é também o editor do jornal onde o Kitazawa trabalha. E eles vão fazer pequenas versões satíricas de tudo que estava saindo lá, publicava esse material original e também faziam versões à moda japonesa. E obviamente essas versões híbridas começam a incorporar pequenos traços estéticos da própria região, o que vai a partir dos anos, né, desenvolvendo uma linguagem própria. Então, o próprio mangá ele já nasce se apropriando de publicações estrangeiras. O Kitazawa faz essa primeira onda, por assim dizer, né, e o Tezuka, né, faz a mesma coisa, mas lá para frente, também incorporando elementos do cinema norte-americano, dos desenhos animados norte-americanos nas suas publicações, né? Criando aí uma estética diferenciada. Elementos que hoje a gente associa muito ao mangá, mas que se originaram, por exemplo, nos quadrinhos da Disney, nos desenhos animados que a Disney fazia. Aquelas metalinguagens, a lâmpada em cima da cabeça, né? Os olhos abugalhados quando ficava impressionado com alguma coisa, né? Esses elementos eles começam a ser associados, começam a ser reproduzidos nesse tipo de material, criando hoje essa metalinguagem tendência cômica que é bastante típica do mangá, né? As caretas expressivas, né? As gotas de nariz grandonas, né? Caindo de pernas para o ar, né? As emoções exageradas e reproduzidas graficamente, não apenas através de texto, mas através de imagem. Então, essas características elas já tinham nos quadrinhos daquela época, mas vão sendo incorporadas aos desenhos do mangá e vão ganhar uma expressão muito maior. E hoje ele é conhecido justamente por essas características. Uma coisa que é bem interessante na indústria japonesa é essa produção em série, onde você tem o desenho animado, você tem o mangá, você tem os OVAs, que são vídeos feitos para a TV, você tem as encenações com atores reais, né? E você tem os filmes, você tem videogames, é uma indústria multimodal, onde você tem diversos segmentos
todos eles associados ao mesmo esquema. Eles descobriram essa fórmula já nessa época, após a Segunda Guerra Mundial, onde você tinha um desenho animado, o desenho animado ele virava bonequinhos para serem vendidos, ilustração para caderno, né, roupa, ou seja, uma indústria de merchandising, mas que a moda japonesa ganhou expressões de produção criativa muito mais amplas. Então você tem quadrinho, desenho animado, especial para TV, material com atores reais, tanto videogame, né? Então essa indústria ela fez sucesso num, automaticamente você já está meio caminho andado para poder chegar no outro. E essa indústria ela se alimenta mutuamente, né? Então ela faz com que os fãs, por exemplo, que consumam um material, circulem no consumo do outro. Então quem gosta de videogame, se gostou daquele videogame, vai começar a acessar o mangá, que vai levar ao anime, que vai levar depois a um OVA na TV, que vai para o cinema ver o filme, e assim vai. Então é uma indústria com uma resistência mercadológica muito mais ampla do que as demais.